No século XI, as primeiras evidências de ocupação indígena no Vale do Paraíba. No século XVI, a origem da imagem. De acordo com a historiadora Teresa Pazin, a imagem de Nossa Senhora Aparecida teria sido esculpida por volta do ano de 1600. A provável pessoa que teria feito a imagem foi o Frei Agostinho de Jesus, discípulo do Frei Agostinho da Piedade, porque o tipo de escultura é o mesmo. Frei Agostinho de Jesus ocupava em moldar na argila piedosas imagens da Imaculada Conceição. Eram pequenas e se destinavam a oratórios domésticos. Não há informação sobre como a imagem foi parar no rio Paraíba antes de ser resgatada. Para a historiadora, a imagem tanto pode ter sido jogada por alguém que quis se desfazer da imagem quebrada, ou a peça poderia estar abrigada em uma capelinha na cidade de Roseira quando foi arrastada por uma enchente. A capelinha desapareceu. Isso foi escrito por um padre em 1956, que fala dessa enchente. Atualmente, o Museu Nossa Senhora Aparecida expõe a coleção Santa Gertrudes de imagens paulistas do século XVII. Um destaque da exposição é uma escultura de Frei Agostinho de Jesus com muita semelhança à imagem de Aparecida encontrada pelos pescadores em 1717. A peça é tratada como irmã da Mãe Aparecida. Primeiras expedições de exploração do vale. 1630, fundação de Guaratinguetá. Século XVII, o aparecimento da imagem que transformou a fé de um povo. Em 1717, uma imagem simples e quebrada transformou a fé de um povo até receber o título de padroeira do Brasil. Tudo começou quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia foram encarregados de conseguir peixe para o banquete que a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá iria oferecer a Dom Pedro de Almeida em Portugal, o conde de Assumar. Na época também era o governador da província de São Paulo e Minas Gerais. E estava visitando a região no período de 17 a 30 de outubro de 1717. João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, depois de colocar a imagem dentro do barco, puderam vivenciar a ação da Mãe de Deus. Os pescadores, que antes não tinham conseguido pescar nada, encheram as suas redes com uma quantidade abundante de peixes. Antes de levar os peixes para o banquete, entregaram os pedaços da estátua a Silvana da Rocha Alves, esposa de Domingos, irmã de Felipe e mãe de João, que reuniu as duas partes com cera e a colocou num pequeno altar na casa da família, agradecendo a Nossa Senhora o milagre dos peixes. Nascia ali uma devoção reunindo todos os sábados os moradores da região para rezarem o terço e cantarem a ladainha. Um oratório para receber os devotos da Aparecida das Águas. Entre 1717 e 1732, a imagem peregrinou pelas regiões de Ribeirão do Sá, Ponte Alta e Itaguaçu. Em 1732, Felipe Pedroso entregou a imagem a seu filho Atanásio Pedroso, que construiu o primeiro oratório aberto ao público. 1733, primeira capela de sapé no Porto Itaguaçu. A primeira igreja foi aprovada em 1743. Em virtude da expansão da devoção a Nossa Senhora Aparecida das Águas, o vigário de Guaratinguetá, Padre José Alves Vilela, e alguns devotos construíram no ano de 1740 uma pequena capela.
Nela acontecia a reza do terço e o cântico das ladainhas, mas não se celebrava a Eucaristia. Em 1743, o padre Vilela fez um relatório dos milagres da devoção do povo para com Nossa Senhora Aparecida e enviou ao bispo do Rio de Janeiro, Dom Frei João da Cruz, para que ele aprovasse o culto e autorizasse a construção da primeira igreja em louvor à imagem que ficou conhecida como Mãe Aparecida. A aprovação aconteceu em 5 de maio de 1743. A igreja foi construída no Morro dos Coqueiros, atual colina onde está localizado o centro da cidade de Aparecida, em terra doada pela viúva Margarida Nunes Rangel, com escritura passada em 6 de maio de 1744. A inauguração da igreja, que deu também origem ao santuário, aconteceu na festa de Santa Ana, no dia 26 de julho de 1745. Nesta ocasião, foi inaugurado também o povoado com o nome de Capela de Aparecida. No dia 25, a imagem foi levada em solene procissão à nova igreja, colocada no nicho do altar. No dia 26, aconteceu a bênção da imagem e a celebração da primeira missa. Esse foi o primeiro santuário que acolheu multidões. Foi construído em taipa de pilão e por isso não resistiu ao tempo. Em 1844, apresentou risco de desmoronamento e o setor administrativo da capela resolveu pela construção de um novo templo. A igreja inaugurada pelo padre Vilela, anterior à Basílica Velha, já possuía a Sala dos Milagres em 1745. Nesse período, os objetos de promessas eram poucos e bem simples. A Sala das Promessas de Aparecida teve diversos nomes e locais: Casa dos Milagres, Quarto dos Milagres, Sala dos Milagres. Ocupou ainda muitos lugares em todos esses anos. Em 1974, a Sala das Promessas chegou ao subsolo do novo santuário.